Cara, posso te perguntar uma coisa? Você já se sentiu fora do lugar? Tipo, acordar, olhar ao redor e pensar: não era para ser assim. Não era para minha vida estar desse jeito. Às vezes, a gente tenta fingir que tá tudo bem. Bota um sorriso no rosto, faz piada com os amigos, posta uma foto bonita no Instagram. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, vem aquele silêncio que grita. Grita que tem algo errado. Grita que você tá se sabotando. E o pior é que lá no fundo, você sabe. Você olha no espelho e mesmo sem dizer nada, seu reflexo pergunta: quando foi que eu parei de tentar? A verdade, mesmo que doa, é que muita gente simplesmente parou. Parou de sonhar, parou de lutar, parou de acreditar. Não porque não quer vencer, mas porque cansou de apanhar. Cansou de tentar e quebrar a cara. Cansou de ser chamado de louco, de ingênuo, de iludido. Mas sabe de uma coisa? Todos os que fizeram história passaram por isso. Todos. Chamaram de louco quem ousou pensar diferente. Chamaram de obcecado quem só queria fazer algo grandioso. E é fácil julgar quando se está de fora. É fácil apontar o dedo e dizer: relaxa, aproveita a vida. Para que isso tudo? Mas ninguém vê as madrugadas em claro. Ninguém sente o peso das dúvidas. Só você sabe o que é deitar e encarar o teto, perguntando se está mesmo no caminho certo. E mesmo assim, você continua. Mesmo com medo, você continua. Mas tem um ponto que muita gente nunca para pensar. Você está vivendo ou só existindo? Porque tem uma diferença enorme aí. Tem gente que acorda todo dia, cumpre a rotina, sorri no automático e repete: tá tudo bem. Mas não tá. Tá só empurrando com a barriga. Tá só esperando que algo mude, sem fazer nada para isso acontecer. Acorda, trabalha, reclama, dorme, repete e repete e repete, até o tempo passar. Aí um dia, você vê uma foto antiga e pensa: nossa, já faz 7 anos disso? E a pergunta que bate é: o que eu fiz com esses 7 anos? E isso dói. Dói porque a gente percebe que, na tentativa de não fracassar, escolheu não tentar. Mas existe um momento em que tudo pode mudar. Um estalo, um clique. E se você está ouvindo isso agora, talvez esse momento seja hoje. Sabe por que a maioria nunca muda? Porque mudar dói. Dói sair do conforto. Dói assumir que a culpa não é do mundo. Dói encarar que a gente desperdiçou tempo demais tentando parecer forte, enquanto por dentro estava desmoronando. Mas sabe o que dói mais que tudo isso? Chegar ao fim da vida e perceber que você nem tentou. A verdade é que muita gente prefere viver uma vida mediana do que sentir o desconforto de mudar. Fica num limbo. Não está feliz, mas também não está sofrendo o suficiente para reagir. É aquela vida morna, sem emoção, sem cor. Você não ama, não odeia, só existe. E enquanto isso, o tempo passa. As oportunidades vão embora. Os sonhos envelhecem junto com você. Você não precisa esperar bater no fundo do poço para fazer alguma coisa. Você não precisa perder tudo para entender o valor de tentar. Você só precisa tomar uma decisão. E é aí que muita gente trava. Porque decidir exige coragem. Coragem de admitir que você se perdeu. Coragem de aceitar que ninguém vai te salvar. Coragem de olhar no espelho e dizer: a responsabilidade é minha. E para muita gente, isso assusta. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você pode mudar sua vida inteira a partir de uma escolha. Uma escolha de parar de se sabotar. De parar de dar desculpas. De parar de viver pelos outros. Você não foi criado para ser mais um. Você não nasceu para pagar boleto e ver a vida passar da janela. Você tem algo maior dentro de você. Algo que talvez o mundo ainda não viu. Mas você sente. Lá no fundo, você sabe. O que está te travando? Medo? Dúvida? Vergonha? Tá tudo aí dentro, eu sei. Mas deixa eu te lembrar.
todo herói também sente medo. A diferença é que ele vai com medo mesmo. Enquanto o vilão decide machucar o mundo porque o mundo machucou ele, o herói decide proteger, mesmo ferido. É a mesma dor, mas decisões diferentes. Então me responde com sinceridade. Quantas vezes você disse, um dia eu mudo, um dia eu começo, um dia eu tento, mas esse um dia nunca chegou, porque você deixou para depois, e o depois foi virando nunca. Agora me diz, você vai esperar mais quantos anos passarem para fazer o que precisa ser feito? Vai esperar adoecer, falir, perder tudo? Ou vai tomar as rédeas da própria vida agora? Você não precisa começar com tudo, só precisa começar. Um passo, uma escolha, um corte nas distrações, porque a diferença entre quem chega lá e quem fica pelo caminho é que um decidiu agir mesmo sem certeza nenhuma. Você quer uma vida incrível? Então para de agir como se fosse só mais um. As pessoas que fizeram história não foram as mais talentosas, foram as mais determinadas. Foram aquelas que não ligaram quando chamaram de loucos, exagerados, obcecados. Enquanto todo mundo dizia, relaxa, aproveita a vida, eles estavam construindo uma vida que realmente valia a pena ser vivida. Steve Jobs, Muhammad Ali, Kobe, Jordan, David Goggins, Tyson, todos eles ouviram que estavam indo longe demais, que precisavam descansar, que estavam perdendo tempo. Mas eles sabiam que o que estavam criando era maior do que a opinião dos outros. E você? Vai deixar a opinião alheia te parar? Vai deixar o medo de ser julgado te impedir de ser lembrado? Vai continuar fingindo que tá tudo bem enquanto sente esse buraco no peito? Relaxa. É o que eles dizem. Relaxa enquanto o seu sonho morre de fome. Relaxa enquanto a vida passa. Relaxa enquanto você se esconde atrás de desculpas. Não. Chega de relaxa. Você precisa se incomodar. Você precisa se olhar no espelho e ter nojo da ideia de terminar a vida igual começou. De ir embora sem nem ter tentado. De ser só mais um que teve medo. Quer viver como ninguém? Então, precisa fazer o que ninguém quer fazer. Dizer não para o fácil, virar as costas para a tentação, cortar o excesso, as distrações, o conforto. Vai doer? Vai. Vai parecer que está sozinho? Vai. Vai se sentir perdido às vezes? Com certeza. Mas é justamente aí que os fracos desistem. E você continua. Porque você não é o cara que assiste os outros vencerem. Você é o que escreve sua própria história, com esforço, com queda, com sangue e verdade. A vida que você quer não vai cair do céu. Ela vai exigir tudo de você. Vai pedir noites mal dormidas, sacrifícios que ninguém entende, recomeços que ninguém vê. Mas a alternativa é viver odiando os próprios dias. É sorrir nas fotos e chorar no travesseiro. É ver a vida escorrendo pelos dedos, sem coragem de agarrar. Então, por favor, escuta isso. Você tem uma única vida. E ela está passando. O tempo não vai parar porque você está indeciso. O mundo não vai esperar você criar coragem. Ou você levanta agora, ou vai passar os próximos anos assistindo outras pessoas vivendo o que era para ser seu. Seja louco, sim. Louco com propósito. Louco por algo que te tira da cama com brilho nos olhos. Louco para lutar, para crescer, para fazer o impossível virar real. Sabe aquela voz aí dentro? Aquela que diz, tem mais em mim do que isso? Ela tá certa. Acredita nela. Acredita em você. Começa hoje, agora, porque o relógio já começou a correr. E nada, absolutamente nada, cala mais do que resultado. Então vai. Vai como louco. Porque ser normal já destruiu gente demais.